Olá pessoal, estamos aí para mais um Precisamos Falar e hoje o assunto de fundamental importância é o pagamento do auxílio emergencial. De onde virá, de onde veio o dinheiro para o pagamento do auxílio emergencial? É fundamental que a gente compreenda esse debate. Esse conhecimento, como insistidas vezes eu tenho repetido aqui, é libertador. A partir do momento que a gente se apodera desse conhecimento, fica tudo mais claro na vida da gente. A luta de classes passa a ser compreendida. O discurso feito pelos grandes jornais passa a fazer sentido. A gente passa a entender por que quando a bolsa está bem, o povo está mal. E, fundamentalmente, a partir desse entendimento, nós ficamos vacinados contra a ideologia do capital exposta através dos representantes do mercado, que prega austeridade fiscal, que prega destruição dos direitos conquistados pelos trabalhadores, que prega privatizações, que prega uma vida cada vez mais difícil para o conjunto da classe trabalhadora. Então, convido todos vocês, camaradas, a ficarem comigo. Peguem o seu caderno, a sua caneta, talvez possa ajudar. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Também vou deixar aqui no comentário fixado outros materiais que eu já produzi sobre o assunto. Em todos tem referências nas descrições ou no comentário fixado. Também vou deixar textos aqui no comentário fixado a respeito do que nós vamos falar hoje. Aproveito também para, nesse momento, dizer que todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento dos nossos apoiadores. Eu sou muito agradecido e peço para você apoiar o canal também. Aqui no comentário fixado também estarão todas as formas de estar colaborando com o canal. Você pode comprar minha caneca, pode fazer um Pix, pode participar do grupo do Apoia-se ou pode comprar o meu curso em parceria com o Classe Esquerda, onde eu vou abordar exaustivamente o tema do Precisamos Falar de hoje e também vou abordar outras questões relacionadas ao Estado e à dominação de classe. Tudo isso você vai encontrar aqui no comentário fixado. Também no comentário fixado, você encontra o link para participar do nosso canal no Telegram. E assim, você não vai perder nenhuma atualização aqui do canal sempre que eu estiver lançando qualquer material novo. Beleza? Bom, a primeira questão, minha gente, é o entendimento da necessidade do pagamento do auxílio emergencial. Mas não esse auxílio miserável que está sendo proposto pelo governo. Para vocês terem uma noção, o governo está propondo neste momento 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial ao longo de 2021. Em 2020, o auxílio custou aproximadamente 300 bilhões de reais. Essa verba que está sendo destinada para o pagamento do auxílio emergencial este ano, vai dar para pagar um auxílio em torno de 200 reais, aqui arredondando. E, portanto, trata-se de um auxílio rigorosamente insuficiente para que a população possa fazer o isolamento social necessário para que nós consigamos superar essa terrível pandemia. Não há alternativas. Dizer que não devemos fazer isolamento social ou lockdown quando necessário para salvar a economia é falso, porque com o agravamento
do quadro do sistema de saúde, da própria pandemia, a economia também não tem condições de se recuperar. Sendo assim, a única alternativa é o fechamento, o isolamento. Porém, para que isso aconteça, é rigorosamente necessário que as pessoas tenham condições de se manter. Sendo assim, somente o Estado pode aportar esse valor para que a sociedade enfrente este momento grave de pandemia que nós estamos vivendo. Mas quando a gente fala em gastar 300, 400, 500 bilhões de reais em um ano, necessariamente vem à nossa cabeça a pergunta: mas de onde virá todo esse dinheiro? Essa pergunta, ela é razoável porque nossas finanças são assim organizadas. Para que a gente possa gastar, a gente tem que ganhar. Isso também é reforçado pela mídia de massa em geral. Isso é reforçado, inclusive, em alguns textos da literatura especializada. Eu mesmo, para compreender esse mecanismo, passei muitos anos estudando e posso garantir, boa parte da literatura especializada ainda está versando sobre uma formulação idealizada das finanças do Estado. Então é fundamental que a gente compreenda que o Estado funciona completamente diferente de uma empresa ou de uma família quando o assunto são os seus gastos. Para a gente começar esse papo, vamos lembrar o seguinte: a moeda aqui no Brasil é o real. Para que eu ou você tenhamos reais, é necessário que o Estado, que a União, que o Banco Central do Brasil tenha emitido essa moeda. Mas vejam, quando a gente fala isso, temos que entender o seguinte: o Estado, quando emite moeda, ele não credita moeda nas nossas contas, não passa um helicóptero fazendo uma chuva de dinheiro. Como que a moeda emitida pelo Estado entra em circulação? A resposta para essa pergunta é fundamental para o entendimento dessa questão. Porque a moeda emitida pelo Estado entra em circulação no momento em que o Estado realiza os seus gastos. Então, para que exista R$ 1 ou mais comigo ou com qualquer um de vocês, antes disso, o Estado precisou gastar esse R$ 1. A moeda do Estado é criada no exato momento que o Estado gasta. Numa linguagem técnica, a transformação de um passivo não monetário em um passivo monetário do Banco Central. O meio de pagamento, o real, que nós podemos chamar vulgarmente de dinheiro, ou um pouco menos vulgarmente de moeda, é, na verdade, uma dívida do Banco Central. É um passivo do Banco Central do Brasil. Por isso que está escrito em todas as notas de real, Banco Central do Brasil. Esse entendimento nos leva a uma outra questão fundamental para compreender de onde vem o dinheiro para o pagamento do auxílio emergencial. Se só existem reais na economia a partir do momento que o governo federal gasta, evidentemente, os gastos do governo federal não podem ser financiados pelos impostos, porque os impostos no Brasil são cobrados exclusivamente em reais. Para que eu possa pagar R$ 1 de imposto para o Estado, primeiro eu tenho que ter este real. E se vocês estão entendendo, para que eu tenha este real, primeiro o governo federal precisou gastar esse dinheiro. Ora, a conclusão óbvia disso é que as despesas do governo federal precedem as receitas do governo federal, presumindo que as receitas do governo federal
partem dos impostos. O que isso significa? Que para que o governo recolha impostos, primeiro ele precisou gastar para dar disponibilidade ao mercado de acesso aos reais que ele vai cobrar em impostos. Correto? Isso também nos leva a uma outra questão. Se os impostos não financiam o governo, qual a função dos impostos? A função primordial dos impostos é condicionar o uso do dinheiro emitido pelo governo federal. O governo federal, ao escolher qual moeda vai cobrar impostos, ele obriga toda a economia doméstica do país a operar nesta moeda que ele escolheu. Por quê? Para um agente econômico atuar no mercado doméstico, regido sob as regras de determinado banco central, é necessário uma autorização, é necessário que este agente esteja submetido às regras deste Estado. E para estar regulamentado, ele tem que estar com os seus impostos em dia. E para estar com os seus impostos em dia, este agente econômico precisa dispor da moeda ofertada pelo Estado. Então, o agente econômico se obriga a, no mercado, conseguir a moeda ofertada pelo Estado para liquidar os seus tributos com o Estado nesta moeda que o Estado determinou. Ora, a partir deste entendimento, já fica bastante mais fácil compreendermos de onde vem o dinheiro para um eventual pagamento do auxílio emergencial. Não importa o montante. Não precisa ser 44 bilhões, como o que está sendo proposto. Pode ser 300 bilhões, como foi o ano passado. Pode ser 600 bilhões. Não há um limite para isso. Porque, na verdade, tudo que o Estado brasileiro, emissor do real, quiser gastar em real, ele tem esta possibilidade de fazer. Qual o risco, então? Evidentemente que quando a gente explica isso, as pessoas param para pensar e questionam. Mas, se é assim, por que que o Estado não elimina a pobreza, depositando logo uma quantia grande na conta de cada um dos brasileiros? Se o Estado simplesmente cria a sua moeda no momento que precisa. Porque há uma série de limitadores. Nós temos que entender que o Estado, ele não cria valor. Ele está criando meio de pagamento. O valor na sociedade capitalista é uma relação social que se estabelece a partir do trabalho do homem em sociedade e sua relação com a transformação da natureza. O que significa isso? Significa que o limite que o governo tem para a criação de meios de pagamento é o limite material disponível na economia doméstica. O que eu estou querendo dizer? O governo não pode criar a moeda num montante acima da capacidade real da economia de produzir valor. O que isso significa? Se o governo começa a emitir um montante superior à capacidade do Estado de produzir valor, começa a faltar mão de obra, começa a faltar energia, começa a faltar matéria-prima, começa a faltar coisas reais para a produção de valor. O reflexo dessa falta é a desvalorização da moeda emitida pelo Estado, ou seja, a inflação. Então, quando temos uma economia operando vigorosamente, com a sua capacidade
instalada perto do seu limite, com o nível de emprego perto do pleno emprego, com os fatores de produção bastante imobilizados, nós temos a inflação. Essa é uma das causas eventuais da inflação. Ou seja, o limite é dado numa circunstância completamente diferente da encontrada pelo Brasil no atual momento. No atual momento, o Brasil tem grande capacidade instalada da sua economia ociosa. Um volume de desemprego muito alto. De modo que o pagamento do auxílio de R$ 600 para as pessoas que agora estão em dificuldade, ou até um valor superior a isso, não vai mobilizar os recursos reais a ponto de poder provocar qualquer tipo de inflação de demanda. Ou seja, essa inflação ocasionada pela mobilização dos recursos reais da economia. Os processos inflacionários, para além dessa questão da demanda, também são bastante influenciados por expectativas. Quando uma economia começa a ficar muito aquecida e a política econômica do Estado segue um viés de manutenção deste ritmo, os agentes econômicos podem criar expectativas de inflação. Só que essas expectativas, elas são ancoradas na realidade. Ou seja, a partir de alguns preços que começam a ser pressionados pelos gargalos produtivos. Esses preços podem acabar contaminando as expectativas de outros agentes, causando inflação. Não é o caso da nossa economia no momento. Outro caso é a ausência de reservas internacionais. Por quê? Tudo aquilo que a economia consome, mas não é capaz de produzir, ela tem que importar. Só que para importar, o Estado não pode utilizar a moeda que emite, tem que utilizar a moeda padrão para as trocas internacionais. Portanto, a falta de dólares, que atualmente é a moeda para o comércio internacional, também pode provocar um processo inflacionário. Também não é o caso do Brasil, que ainda possui um grande volume de reservas em dólar. Um outro argumento é a questão da taxa de juros, a pressão sobre a taxa de juros provocada pela emissão monetária do Estado. Primeiro ponto, a taxa curta de juros é determinada pelo Banco Central. E essa determinação faz, inclusive, com que o Banco Central determine o volume de meios de pagamento no mercado interbancário de reservas. Temos que entender aí algumas coisas para compreender essa minha afirmação. Sempre que o governo gasta, ele, como nós já vimos, cria meios de pagamento. Então, quando ele acredita na conta de alguém o auxílio emergencial, ele está criando meios de pagamento. A criação de meios de pagamento pelo Banco Central é também a criação de reservas bancárias. É importante a gente fazer a distinção entre o dinheiro do dia a dia da gente e as reservas bancárias. Todo o sistema bancário é responsável por emitir meios de pagamento. Agora, para liquidar tributos, só são aceitos os meios de pagamento criados pelo Banco Central, não pelos bancos comerciais. Isso significa que quando os bancos comerciais criam meios de pagamento para que sejam transacionados na economia, eles precisam garantir a conversibilidade, quando necessário, desses meios de pagamento em meio de pagamento emitido pelo Estado. Trocando em miúdos, o que isso significa? Os bancos comerciais que a gente trabalha criam muito dinheiro. Só que na hora que
os tributos vão ser liquidados, e tudo isso é feito através do sistema bancário, aquilo que vai ser pago para o Estado tem que ser transformado no dinheiro criado pelo Estado, e não pode ser utilizado o dinheiro criado pelos próprios bancos. E o que isso tem a ver com a taxa de juros? Bom, os bancos, para ficar ok nessas operações, precisam, portanto, desse dinheiro emitido pelo Estado, que nós denominamos reservas bancárias. Às vezes, no balanço do dia a dia dos bancos, faltam reservas para os bancos ficarem ok com o Banco Central. Às vezes, sobra. Quando falta, o banco precisa pedir reservas ao Banco Central ou a algum outro banco que ficou com sobras de reservas. Ora, essas reservas são negociadas num mercado chamado de mercado interbancário de reservas. E sobre essas reservas é cobrado uma taxa de juros. Que taxa de juros é essa? É a taxa básica de juros determinada pelo Banco Central. Então, a política econômica do Banco Central determina qual deve ser a taxa de juros da economia. Vamos supor aqui 2%. Se o Banco Central determina que a taxa de juros da economia para o mercado interbancário de reservas deve ser de 2%, e se o Banco Central está precisando emitir meios de pagamento, por exemplo, para pagar o auxílio emergencial, o que acontece? Como o Estado está emitindo muito, este mercado de reservas bancárias começa a ficar com excesso de reservas. Havendo um excesso de reservas, essa taxa de juros não vai ficar em 2%, ela vai ficar abaixo disso. Neste momento, então, o Banco Central, se quiser continuar mantendo a taxa de juros a 2%, vai fazer operações compromissadas, ou seja, vai vender títulos da dívida pública. O que significa isso? Significa que ele vai pegar papéis, que são os títulos da dívida pública, que ele tem em seu poder, e vai trocar no mercado, junto aos bancos, por dinheiro que ele mesmo emitiu. Ou seja, o Banco Central vai pegar papéis que não podem ser utilizados para liquidar tributos e vai trocar com os bancos por papéis que podem liquidar tributos. O que vai acontecer neste momento? Vai haver uma diminuição do volume de reservas bancárias no mercado interbancário de reservas. Com isso, a taxa de juros neste mercado volta a subir. Correto? Então, a política monetária e a política de juros do Banco Central controlam o volume de meios de pagamento no mercado interbancário de reservas. Aí temos duas questões. Uma é a dívida pública e a outra é a taxa de juros longa da economia. A dívida pública aparece aí porque, se vocês estão entendendo, quando o Banco Central faz essas operações compromissadas, ele está trocando um papel que é uma dívida do Tesouro pelo dinheiro que ele mesmo emitiu para reduzir o volume de meios de pagamento no mercado interbancário de reservas. Ora, se isso é um título de dívida, significa que isso tem um prazo e que isso tem um custo. Você deve estar se questionando. Ora, mas o Banco Central não vai ter que pagar por isso depois? Eu respondo, evidentemente que sim. Só que quando os títulos vencem, acontece o processo inverso. É retirado do mercado um papel que não pode ser utilizado para pagar tributos e é colocado no lugar o meio de pagamento emitido pelo Banco Central, que nada mais é, vulgarmente falando, que um papel que pode pagar tributos. O que eu estou querendo dizer? Não há problema com a dívida pública em si, uma vez que a dívida
nova financia o pagamento da dívida velha. Por isso, não há limite para a dívida pública. O montante da dívida pública não é assim tão relevante. Temos que levar em consideração a trajetória de crescimento da dívida pública para que não haja comprometimento dos agentes econômicos durante o processo de desenvolvimento das forças produtivas. Agora, é perfeitamente normal países operarem com 100% de relação dívida-PIB, 150%, 200% de relação dívida-PIB. Porque o que importa na economia são os fatores reais de produção que eu falei lá no início. Ou seja, disponibilidade de mão de obra, de energia, de matéria-prima e etc. O volume de meios de pagamento vai servir apenas para colocar esses fatores de produção em atividade. O outro fator é a taxa de juros longo da economia, ou a taxa longa, se preferirem. Essa não é diretamente determinada pelo Banco Central, embora também possa ser. O Banco Central também pode atuar na ponta longa de juros, atuando no mercado de juros longo. Isso não é fazer manipulação de mercado, porque os grandes conglomerados, os grandes especuladores e todos os estados atuam nesse mercado. O Estado atuando nesse mercado é mais um agente a atuar neste mercado. E o Estado, como uma força poderosa, não pode se furtar de atuar nessas circunstâncias. Isso também está faltando aqui no Brasil para que não haja um maior controle sobre a taxa de juros longa da economia. Mas também tem uma outra situação. A taxa de juros longa da economia tende a flutuar menos. Como o Brasil, por exemplo, passou por um reajuste dos juros curto, colocando a nossa taxa de juros num patamar que nós nunca tivemos, a taxa de juros longa não mudou na mesma velocidade, o que é natural. Até porque essa taxa reflete mais fortemente as expectativas dos agentes econômicos a respeito do vigor da nossa economia. Então, o fato da taxa de juros estar baixa no momento não significa que a nossa economia está se recuperando, porque sozinha a taxa de juros curta não consegue fazer muita coisa. O mercado entende isso. Então, não vendo perspectiva de crescimento da nossa economia, coloca a taxa de juros longa neste patamar que está. A questão é, essa taxa longa não influencia sobre a inflação. Aliás, a nossa inflação em nada tem a ver com o pagamento do auxílio emergencial. Tem a ver com o excesso de volatilidade do dólar, que, no limite, também está sendo pressionado pela debilidade da nossa economia e pela dificuldade da nossa economia em retomar o crescimento. Por isso que os índices gerais de inflação estão relativamente baixos. Para percebermos uma inflação preocupante, temos que fazer um recorte justamente onde o peso do dólar como indexador é maior. Então, gente, tudo o que eu discuti até agora com vocês é para que vocês entendam, primeiro, não há limite para os gastos do governo em moeda local. Não há dívida em real que não possa ser paga pelo Estado. Os limites disso tudo são as condições materiais reais da economia, que podem ser mobilizadas pela disponibilidade de meio de pagamento. Segundo, a expansão de meios de pagamento promovida por um eventual pagamento do auxílio emergencial não pode provocar inflação, porque temos um bom volume de reservas internacionais e porque temos grande capacidade ociosa na economia.
Na verdade, o pagamento do auxílio emergencial não só é a condição primordial para superarmos a pandemia, como é condição também para a retomada do nível de atividade da economia brasileira. Quando uma economia está profundamente debilitada, temos que compreender que a dívida pública, os gastos públicos constituem a poupança privada. No momento de crise, ninguém quer gastar, ninguém vai investir se não há demanda para vislumbrar lucro. Sendo assim, é o Estado que tem que reativar a demanda. Quando você paga R$ 600 para uma pessoa pobre, você tem certeza que esses R$ 600 vão ser gastos na economia. Ou seja, o mercadinho vai vender, a fábrica vai produzir, a economia vai girar. Portanto, vai ser suprida aquela falta de meio de pagamento para fazer os fatores reais da economia funcionarem. E também é fundamental compreendermos que o déficit público é o superávit privado. O que isso significa na prática? Que tudo aquilo que o governo gasta se transforma em posse da iniciativa privada. Então tem a ver com o que eu falei no início do nosso papo de hoje. Para que eu, você, tenhamos qualquer real, primeiro o Estado precisou gastar. Se o Estado está gastando mais, significa que está havendo mais meios de pagamento na iniciativa privada. É tão somente isso que eu estou aqui dizendo. Claro, estou desconsiderando o comércio externo, mas de qualquer forma, essa é uma máxima verdadeira, porque todos os estados emitem, pelo menos aqueles que têm moeda soberana, para depois recolher tributos. Então, gente, respondendo à pergunta do início do nosso programa, de onde vai vir o dinheiro para o pagamento do auxílio emergencial? Não vai vir de lugar nenhum. Vai ser criado no momento em que ele for pago. Portanto, não existem 44 bilhões lá disponíveis para pagar o auxílio em 2021, como está propondo o Congresso. Da mesma maneira que não existem 300 bilhões ou 600, como eu entendo que seja necessário. Os 44 bilhões vão ser criados no momento em que o Estado gastar. Da mesma maneira que os 300 bilhões seriam criados no momento em que o Estado fosse os gastar. Não há, como eu tentei mostrar aqui, risco de inflação. Ao contrário, o único risco, para caso isso acontecer, é de uma retomada mais rápida do nível de atividade da nossa economia. Então, o pagamento de um auxílio emergencial maior não só é possível, como necessário e como fará bem para a economia brasileira. Mas se é assim, por que a gente vê na grande mídia um discurso contrário? Porque se essa informação a respeito de como funcionam as finanças públicas se torna algo do grande público, algo do conhecimento do grande público, não se poderá mais justificar nenhum tipo de política de austeridade, como, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todas aquelas reformas que congelam o salário e os direitos dos trabalhadores, em função do ajuste das contas públicas. Por que eles pregam esse ajuste das contas públicas? Porque ao fazer isso, se diminui a participação do Estado na economia e assim, mesmo que a massa de lucro diminua em função da retração da demanda, a margem de lucro aumenta, o que colabora para que aqueles que já estão no topo da pirâmide fiquem ainda mais isolados. Ou seja,
Os mais ricos manipulam a política para que os seus interesses sejam atendidos, porque isso representa maiores lucros para eles. Porque se, numa situação de maior dificuldade, os mais ricos lucram mais e acontece uma maior concentração, eles vão lutar para isso. E para não me deixar mentir, você pode agora mesmo colocar no Google e tirar a prova. O patrimônio dos bilionários brasileiros vem constantemente aumentando, ao passo que as medidas de austeridade fiscal vêm sendo implementadas. Durante a pandemia, por exemplo, onde todo mundo está ficando mais pobre, os mais ricos brasileiros estão consideravelmente mais ricos. Então, gente, temos que pressionar sim pelo pagamento do auxílio emergencial integral, assim como pagar. Não há prejuízo nenhum para a economia brasileira com este pagamento, ao contrário, já temos aqui estudos que mostram o impacto positivo do pagamento do auxílio emergencial no ano passado. A queda no PIB de 4,1 só não foi mais vertiginosa porque 300 bilhões de reais foram injetados na economia com o pagamento do auxílio emergencial. Então não tem desculpa. Basta haver uma autorização para que o Estado pague o auxílio emergencial integralmente e proporcione que nós façamos um isolamento social como deve ser feito. Beleza, gente? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa o seu like, se puder ajudar o canal, é sempre muito bem-vindo. É assim que o produtor de conteúdo se mantém. Era isso hoje e até a próxima quarta-feira.